Fala pessoal, vocês devem começar a me ver com cada vez mais frequência aqui no canal Criptos. Para quem não me conhece, eu sou Caetano Manfrini, eu sou advogado especializado em Bitcoin e criptoativos e apesar de não ser um maximalista, eu gosto dessa divisão entre Bitcoin e criptoativos porque entendo que o Bitcoin, pela sua historicidade e por não haver nenhuma dúvida de que ele é uma commodity, ele não se confunde com os demais criptoativos, onde a esmagadora maioria traz a discussão se eles são ou não valores mobiliários ou securities, tá bom? Então eu gosto bastante dessa divisão e você deve me ver aqui no canal com mais frequência toda vez que você tiver o direito e o Bitcoin ou criptoativos se interligando, e essas discussões têm sido cada vez mais frequentes. Hoje a gente vai tratar de um tema que é as consequências jurídicas decorrentes do colapso do Terra Luna. Roda a vinheta. Aqui no canal Criptos, o Marcelo Pravata gravou alguns dias atrás um vídeo explicando os motivos técnicos que levaram aí ao colapso da plataforma Terra Luna. Nesse vídeo aqui de hoje nós vamos tratar sobre 3 consequências ou 3 repercussões jurídicas imediatas que se sucederam ao colapso da plataforma. Todo mundo deve ter ficado bastante assustado aí entre os dias 8 e 9 de maio e 14 e 15 de maio, quando a gente viu o Terra Luna despencar como top 6, top 5 aí token para um valor próximo de zero. E o que mais assustou foi o colapso, o depeg ou a desindexação da sua stablecoin algorítmica UST, que também foi reduzindo cada vez, foi perdendo cada vez mais a paridade em relação ao dólar, na medida em que o Luna também derretia e nunca mais recuperou o PEG. Então, esse vídeo aqui nós vamos tratar sobre 3 consequências que já estão acontecendo. A primeira delas é que muitos dos usuários que estão se sentindo lesados pela plataforma estão tentando buscar reparação dos seus danos contra as exchanges. Também a gente vai ver se os usuários que tinham seguro no Anchor Protocol foram indenizados. Muita gente tinha contratado um seguro no Anchor não só para os eventos de hack no Smart Contract, mas também para a perda do PEG ou desindexação do UST, que era o maior risco da plataforma. Muita gente tinha contratado esse seguro e vamos ver se esse pessoal recebeu as indenizações. E por fim, a gente vai tratar também das consequências da próxima plataforma. Eles estão querendo lançar o Terra 2, que foi submetido aí à governança e deve gerar uma nova chain, um Genesis Chain, que vai distribuir aí em certas proporções, conforme determinado pela governança, na decisão de governança, para quem tinha o token Luna e quem tinha o token UST. Tá? Vamos começar, portanto, pelo primeiro ponto, aí, envolvendo a indenização contra as exchanges. Vejam só que o episódio do Terra Luna foi tão famoso e gerou tanta repercussão no mercado, porque foi a maior derrocada provavelmente da história em valor no mercado de criptos, atingindo aí 50 bilhões de dólares. Gerou tanta discussão e tanta polêmica que até mesmo o Gary Gensler, que é o presidente da SEC americana, que seria o nosso equivalente aí à CVM, proferiu declarações, repercutiu acerca desse episódio. Ele que é aí uma figura um pouco polêmica, um pouco controversa, porque não é lá muito favorável ao mercado de criptoativos. É conhecido por suas decisões aí um pouco contrárias ao mercado de criptoativos. Mas não foi só ele, até a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, vejam só que ponto chegou, hein? A Janet Yellen declarou também, proferiu declaração sobre o colapso do UST, como sendo um precedente aí que geraria a necessidade de regularmos as stablecoins, né? Isso é algo aí que está na agenda dos principais governos, não há nenhuma dúvida de que isso está na agenda dos principais governos.
Em algum momento a gente vai ver uma regulação um pouco mais, se intensificar um pouco mais. Houve um trabalho aí da comissão do presidente americano ao longo aí de 2021 e agora no início de 2022, que também entregou um trabalho grande, um relatório. Eu pretendo falar um pouquinho mais num próximo vídeo aqui sobre a regulação de stablecoins, mas é claro que esse tipo de evento aqui precipita tudo, é um catalisador e, infelizmente, o regulador e o legislador se aproveitam desses episódios para surgirem com as regulações de véspera. Então eu recomendo cautela aí para quem está posicionado em stablecoins, apesar da tragédia ter atingido somente o UST, não é difícil que em algum tempo ela se espraie. Houve aí uma corrida já envolvendo o Tether, tá? Mas o Tether é uma stablecoin pegged, né? Em tese, embora haja aquele problema com a auditoria, também vai ser tema aí de um vídeo nosso, mas eu manteria bastante atenção, tá? Bom, sobre o episódio das exchanges, o que começou a acontecer, pessoal? Muitas das pessoas que compraram o ST compraram uma stablecoin, tá? Compraram uma stablecoin. E quando você compra uma stablecoin, é natural que você espere dela, você quer fugir da volatilidade. E você espera dela justamente o que o nome sugere, você quer estabilidade. Tá? Muitas pessoas acabaram comprando o ST por N razões, mas uma das principais razões, sem sombra de dúvida, foi porque o Anchor Protocol, que era o maior protocolo de DeFi dentro da plataforma do Terra, oferecia rendimentos em dólar muito atrativos, alguma coisa em torno de 19% a 20%, e as pessoas atraídas por essas taxas de rendimento em dólar acabaram comprando esse UST. Isso gerou um crescimento até mesmo não orgânico da mintagem, do mint dos USTs, da criação de USTs, e muitas pessoas depositaram esses tokens no Anchor. Mas não foi só. Muita gente adquiriu esse token por conta de uma publicidade chamariz feita pela Binance já no mês de abril. Tá? Vocês estão vendo aí na tela. A Binance fez uma postagem em abril, quando, um pouco depois de ter listado aí o UST, já há algum tempo, né, de ter listado o token UST. E veja que publicidade chamariz interessante, tá? Olha só, deposite o seu UST, ganhe rendimentos, né, de 19,63% ao ano, né, o APY. E aí até o lema aqui, né, alto rendimento, seguro e and happy earn. É óbvio que isso aqui se provou depois incorreto, indevido. O UST perdeu a paridade, foi à bancarrota e as pessoas que estavam com esse token em stake na Binance sofreram prejuízos. Mas muita gente também negociou esses tokens na Binance, comprou esses tokens na Binance, e a alegação que se faz é de que essas pessoas não receberam informações claras e adequadas, como manda a legislação sobre o consumo em diversos países, incluindo aqui o Brasil. Na hora de fazer a compra, não receberam informações claras e adequadas sobre os riscos envolvendo esse produto, que é o ST, em que ele tinha um risco substancialmente mais elevado do que as demais stablecoins, de um depeg ou de uma desindexação, que é o que acabou acontecendo. Então essas pessoas sofreram prejuízos e alegam aí que não receberam informações claras e adequadas por parte das exchanges, notadamente a Binance. A Binance fez diversas publicidades envolvendo esse produto, tá? Essa aqui é uma só delas, mas eles não fizeram só isso. Eles também divulgaram na Binance Academy que a UST era pegged, né? Ou seja, ela tinha base com o dólar americano, ela estava baked aí pelo dólar americano, o que não é verdadeiro. E alguns usuários aí estão cogitando processar essa exchange
por conta desse fato. Aqui tem uma ação, tá, de uma pessoa. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem os seus advogados. A decisão de contratar advogado é particular. O advogado deve examinar o caso para verificar se as práticas desse fornecedor estão de acordo com a nossa legislação. Mas aqui em síntese, os fornecedores respondem de forma solidária pela ausência de informação clara e adequada quando a realização da venda da moeda digital acerca dos riscos inerentes, o caveat venditor, né, que é os riscos aqui do vendedor, notadamente a desindexação, levando o consumidor sem o consentimento esclarecido a acreditar que realizava a aquisição de moeda estável convencional. E o direito de ser bem informado, de estar esclarecido sobre o produto que você está adquirindo e principalmente sobre os riscos, deriva de um princípio que está inserido nas relações de consumo, que é o da transparência. Dele deriva também o dever de informação, que está lá no artigo 6º, inciso 3, aqui no Brasil, do nosso Código de Defesa do Consumidor. E pior, né? Quando a exchange estimula o usuário, não só com essa publicidade chamariz, a adquirir o token, ela também estimula a custódia do token na sua plataforma para gerar rendimentos. Algumas pessoas estavam com esse token custodiado, o ST custodiado dentro da própria Binance e tiveram aí perdas dentro da própria plataforma, o que é ainda mais grave do que aquele usuário que simplesmente comprou o token, tirou da exchange, estava com ele na sua carteira ou por algum motivo lá dentro do próprio Anchor Protocol ou da Terra. Então você vê aí a possibilidade de staking dentro da Binance com 19,63%, que era na verdade a taxa de rendimento paga dentro do Anchor. Tá? Bom, isso já de certa maneira escalou. A gente teve uma reportagem aí da Valor Invest sobre o assunto. A Binance teve promoção Terra Luna como investimento seguro pouco antes de colapso. E citando exatamente essa publicidade chamariz com rendimentos de até 20% como sendo preponderante aí para negociação desse token. Para vocês terem uma ideia do problema, uma das exchanges brasileiras, que eu gosto bastante, inclusive, que tem uma operação bastante séria, a Nox Bitcoin, já anunciou aqui que vai ressarcir os investidores afetados pelo derretimento do UST e pela perda do PEG. Então eles se anteciparam a qualquer tipo de ação judicial, iniciativa legal e decidiram, por vontade própria, ressarcir os consumidores que estavam com o token UST custodiados na sua plataforma, recebendo aí esses rendimentos que eram bastante atrativos do Anchor Protocol, tá? Mas isso custodiado lá na plataforma da Nox. Me parece aqui que é ponto para Nox, tá? Esse episódio aqui vai gerar uma discussão bastante importante sobre os limites de responsabilidade civil das exchanges nesse tipo de evento, tá? Sobretudo porque envolveu, como eu disse lá atrás, uma stablecoin. A partir do momento que você envolve uma stablecoin, em que você espera dela estabilidade e segurança, você tem essa discussão aqui com muito mais vigor, tá? Então você vai ter, sem dúvida nenhuma, isso. Já há pessoas aí, mundo afora, querendo processar as exchanges. Há um grupo que está fazendo uma class action nos Estados Unidos e em outros lugares para processar essas exchanges. Para que vocês tenham também uma ideia, muitas plataformas derivadas surgiram aí do Anchor, tá? Então existiam plataformas derivadas que pegavam o dinheiro das pessoas, aplicavam no Anchor Protocol para que houvesse a geração desse rendimento, lucravam com isso e repassavam um outro percentual para esse cliente, tá? Uma plataforma nos Estados Unidos, a Stablegain, teve perdas aí de mais de 40 milhões de dólares de dinheiro dos consumidores, dos investidores que estavam com esse token custodiado na plataforma da Stablegain, tá? Então vejam a gravidade. Essa empresa já sofreu uma medida restritiva de busca e apreensão, já foi acionada nos Estados Unidos e certamente vai ter gravíssimos problemas por conta disso.
Então, a gente deve ver aí um acirramento dessas ações contra as exchanges nos próximos meses em virtude disso. E até uma ironia, né, pessoal? Porque parece que foi mais seguro manter o token, por exemplo, custodiado com a Nox, gerando esse rendimento, do que tê-lo de maneira não custodial dentro da sua carteira, da sua chave privada, lá na Terra Wallet, dentro do Anchor, porque lá você não teve para quem reclamar. Então isso também desperta aí, vai até os limites desse sistema e desafia bastante essa nossa noção de descentralização, tá? Vamos acompanhando aí como é que vai ser o desenrolar desse fato. Eu sou advogado em uma dessas ações. A gente está com alguns clientes aí já propondo esse processo. Como eu disse aqui, não é um lugar de aconselhamento jurídico, nada disso, tá? Você deve procurar o seu advogado para fazer isso de maneira livre, consciente e sem qualquer tipo de vinculação, tá? Cada um tem que fazer o seu juízo e os advogados certamente vão saber fazer isso, mas você vai começar a ver aí nos próximos dias provavelmente algum movimento envolvendo processos judiciais aqui no Brasil, notadamente contra a exchange Binance. Tá aí o seu parceiro comercial aí, que faz o on-ramp e o off-ramp, que é a Capital. Então vamos ver como é que vai se comportar. Se eu tiver mais novidades eu trago aqui para o canal, a gente faz um novo vídeo e eu posiciono aí de como isso vai terminar, tá? O segundo assunto, pessoal, que eu acho que é muito interessante, é uma repercussão bastante inteligente, envolve a questão do seguro. Muitas pessoas aí tinham contratado na plataforma do Anchor um seguro. Se vocês entrarem aqui no Anchor, você está vendo aqui que havia uma possibilidade de, dentro do Earn, você contratar uma proteção para o depósito. E aí você tinha algumas companhias, a Unslashed, a Nexus Mutual e a Insurance, essas as principais aqui, protegendo os usuários de dois fenômenos. O da perda do PEG, que é justamente o que aconteceu com o ST, a desindexação, né? Perdeu a paridade com o dólar, ou o risco de smart contract, que é o hack, né? Algum tipo de invasão, enfim. E algumas dessas plataformas também ofereciam o seguro dual, ou seja, os dois eventos, tanto para perda do PEG quanto para smart contracts. Eu tive recentemente aí com o Tommy White, tive uma conversa com o Tommy White. O Tommy White estava liderando aí 200 investidores que haviam contratado o seguro com a Unslashed. Tá? Eles estavam em tratativas nesses últimos dias aí para receber a indenização e, felizmente, muitos deles já receberam essa indenização. Tá? A mesma coisa pode-se dizer da Insurance. Também conversei com pessoas que tinham feito o seguro com a Insurance. A diferença aqui está justamente na qualidade do recebido, né? Algumas pessoas receberam em moedas fortes, outras receberam uma cesta de moedas, outras com baixa liquidez ou com valores que já estavam muito abaixo, desvalorizados. Eu preciso até entender melhor como foi feito isso, mas de um modo geral, aqueles que contrataram o seguro da perda do PEG com a Unslashed receberam. E por que isso é importante? Importante porque a gente vai ver também aí, já está vendo, né, nos últimos 2 anos, um crescimento das plataformas de securitização em cripto. Principalmente aí o da Nexus Mutual, que provavelmente é a maior delas, né, e essa necessidade de contratação de seguros vai ser cada vez mais frequente no mercado cripto e ele tem sido cada vez maior, né, em volume e necessidade. Isso ajuda a atrair os institucionais. Muitas pessoas e muitas instituições sequer podem fazer esse tipo de aplicação em DeFi sem estarem cobertas por um bom seguro. E se não houver uma securitização adequada dentro do mercado cripto, o mercado cripto vai andar mais devagar em matéria de adoção. Então, por isso que é importante entender onde está indo a securitização. É um ramo
completamente novo, tá? Apesar de os seguros guardarem sempre as mesmas características, né? A sinistralidade, a maior delas, esse é um mercado muito novo, porque lida com um fenômeno absolutamente recente. Então, vamos acompanhar como é que vai se desenvolver aí a securitização, se todo mundo vai receber. Por enquanto, as notícias que eu tenho são positivas. Teve algum grau de fricção no início, tá? Algumas empresas querendo já bloquear, por exemplo, a possibilidade de você fazer a denúncia para receber, limitando isso, nós vamos receber até o dia 22 de maio, impreterivelmente, as reclamações, e as que forem feitas depois, nós não vamos nem dar sequência. Você tem um limite aí para comunicar o sinistro, né? É mais ou menos como a gente vê aí nos processos de regulação, nos processos de seguro tradicionais, tá? Mas, de modo geral, a experiência foi positiva, tem sido positiva. Espero trazer esse assunto também no próximo vídeo, se tiver alguma novidade. E por fim, né, os direitos sobre hard fork e Genesis Chain. Essa é uma outra discussão bastante interessante que surgiu agora, porque, como vocês devem estar sabendo, foi colocado em votação na governança do Terra a Terra 2.0, que seria uma rede, uma nova rede, né? Derivada da primeira, mas é uma nova rede, é uma Genesis Chain, por isso chama-se Genesis, ou seja, nós vamos voltar para o bloco 0, para o bloco Genesis, e vai se começar uma nova rede, onde aquelas carteiras, aquelas pessoas que tinham determinadas alocações em UST ou em Luna, vão receber airdrops percentuais aí de tokens distribuídos dessa nova rede. É um pouco diferente do que acontece nos hard forks. Por que é diferente? Porque um hard fork como o próprio nome diz, a rede se biparte e gera uma nova rede, e por isso o hard fork, ela gera uma nova rede a partir daquele determinado bloco. E a partir dali passam a existir duas redes. A gente tem alguns exemplos interessantes de hard fork. O primeiro deles, acho que o mais notável, é o do Ethereum, quando aconteceu em 2016 o hack da DAO, em que um roubo lá na época de Ethereum equivalente a 40 milhões de dólares, e após uma polêmica eles decidiram fazer um hard fork na rede, retroagir um pouco os blocos para antes do momento do hack, e gerou que o Ethereum que é hoje. E aí bipartiu a rede em Ethereum e ficou o outro Ethereum como sendo o Ethereum Classic. Outro hard fork muito importante, na realidade são dois, foram o do Bitcoin Cash e o do Bitcoin Gold, isso em 2017. São forks bem conhecidos, em que uma parte da comunidade decidiu fazer um hard fork e fundar, sendo o mais conhecido deles, obviamente, o Bitcoin Cash, com o objetivo de aumentar o tamanho do bloco e com isso evitar que soluções escaláveis, tipo a Lightning, resolvessem o problema de escalabilidade do Bitcoin, sendo que a solução estaria na própria time chain, na própria blockchain do Bitcoin. Qual é o problema aqui, pessoal? Nós estamos falando de uma Genesis Chain e não de um hard fork envolvendo o Terra 2.0. E onde a gente vai chegar com isso? Muitas pessoas que estavam com posições relativamente relevantes, tanto do token Luna quanto do token UST, estavam com essas posições custodiadas em diversas exchanges, tá? E quando você tem um evento de Genesis Chain como esse, ou mesmo um evento de hard fork, em que passa, ou a rede se divide, ou a rede passa a existir uma nova rede, é natural que surja a discussão a quem pertence aquele token, ou aqueles criptoativos que derivaram daquele endereço, que estão sob a custódia de uma exchange. Percebe, pessoal, que isso aqui só faz sentido
quando a pessoa não detém as chaves privadas, tá? Quando ela está realmente aí com esses criptoativos dentro de uma exchange que tem uma carteira, aquela carteira dele interna da exchange, mas na qual ele não possui a chave privada. E essa discussão é relevante porque vários usuários, principalmente do UST, como o Anchor Protocol ficou muito grande, e várias plataformas derivadas passaram a capturar a liquidez e jogar essa liquidez dentro do Anchor, muitos usuários aí não tinham as chaves privadas, estavam com esse token custodiado nessas empresas, nessas plataformas. E como fica? Diante desse prejuízo agora, não me importa que ele não seja indenizado por essas empresas, como fica a alocação dele na Genesis Chain, na nova Terra 2.0? Eu conversei com uma pessoa nesse final de semana, ele estava em Singapura e ele estava com uma posição bastante relevante de USTs na Hodlonaut. Outras pessoas também estavam na Stablegain. Como fica? Essas empresas já divulgaram uma nota no sentido de que, vejam só, hein, os tokens que forem distribuídos na nova rede, na Terra 2.0, não vão ser entregues para esses consumidores, vão pertencer às empresas para que elas possam minimizar os prejuízos coletivos. É mais ou menos como dizer assim, ó, se você tinha 100 lunas e vai receber 50 lunas na nova rede, essas 50 lunas, mesmo que você as tivesse sozinho lá naquela plataforma, não vão pertencer a você, mas vão pertencer à própria plataforma ou à própria exchange. É como dizer que você é dono da árvore, mas no fim do dia não é dono de todos os frutos que caem dela. Isso é justo? Isso também vai gerar discussões jurídicas bastante acaloradas. Essa pessoa, inclusive, estava determinada a acionar a Hodlonaut em Singapura. Nós tivemos uma longa conversa. E ele vai acionar porque a posição era muito grande. E uma das poucas chances que ele tem, além de acionar a própria Hodlonaut, é receber essa alocação da nova rede do Terra, porque assim ele consegue ou recuperar ou, no mais das vezes, minimizar os prejuízos que teve. Tá, pessoal? Então, vai gerar discussões. Essa discussão, apesar de parecer nova, não é. Ela já apareceu nas cortes em 2017, quando houve o hard fork do que eu acabei de mencionar, o Bitcoin Gold. Um usuário da Coinbase tinha Bitcoin na Coinbase, né, custodiados na Coinbase, quando então houve o evento do hard fork do Bitcoin Gold. E a Coinbase não deixou esse usuário acessar por exemplo, se ele tinha lá 30 Bitcoins na Coinbase, ele teria 30 Bitcoins Gold na nova rede. A Coinbase não deixou esse usuário acessar, alegou que essa propriedade não pertencia a ele e, por fim, esse usuário acabou não acessando. Ele ajuizou uma ação judicial contra a Coinbase. Essa ação judicial ela foi julgada improcedente contra o autor em primeira instância. Esse autor, então, apelou à Corte da Califórnia e essa apelação gerou um precedente. Esse que vocês estão vendo aí, Archer versus Coinbase, é o primeiro precedente envolvendo propriedade derivada de moedas digitais. E aqui o judiciário americano entendeu que assistia razão à Coinbase, tá? Aqui no Forked Cryptocurrency Bitcoin Gold stored in his Coinbase account. Ou seja, ele deu razão estranhamente para a Coinbase. Por fim, o Daryl Archer não acessou seus Bitcoin Golds e esses ficaram, se é que ficaram, na época eles até tinham algum valor relevante de mercado, pouco após o fork, ficaram para a Coinbase. Essa decisão é justa? No meu entendimento, em absoluto, não. Sobretudo num evento de Genesis Chain como esse que nós vamos ver agora envolvendo o Terra 2.0. A mim parece que o justo aqui
seria que o usuário que investiu naqueles criptoativos e tem aquela chave na exchange receba proporcionalmente à sua posição aquilo que vai ser distribuído para os demais usuários que controlam as suas chaves privadas na nova rede. Então, também é algo que vai ser agitado aí, deve parar no judiciário, vamos ver que fim vai levar. Algumas pessoas tinham muito dinheiro, de modo que a salvação delas é essa distribuição que será feita na Terra 2.0 Genesis Chain. E aí, mais uma vez, a gente vai ter esse precedente aqui sendo agitado mundo afora, tá bom? Pessoal, acho que essa é a síntese aí das coisas que aconteceram do ponto de vista jurídico da plataforma Terra Luna. Vamos acompanhando todas elas. Assim tivermos novidades, voltamos aqui no canal, conversamos, fazemos um novo vídeo e eu mantenho vocês informados. Um prazer estar aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.